Fala pessoal, e aí, como vocês estão? Seja bem-vindo ao canal, né? Above Crazy NW. Meu nome é Victor Augusto, sou mestrando do programa de pós-graduação em Ensino na Saúde, né? Hoje eu vou falar sobre instrumentos de avaliação formativa na prática clínica. Hoje eu vou falar principalmente DOPS, Minisex e PMEX. Para começar, eu vou falar um pouco sobre DOPS, né? Que é uma avaliação direta de habilidades. E é muito interessante porque a sigla, né, vem do inglês, Direct Observation of Procedural Scheme. Então seriam essas habilidades que fornecem para a gente, durante o procedimento que está sendo executado, informações que são válidas para o critério de avaliação. E essas habilidades elas são somadas com um critério, né, dentro de uma ficha. Então é uma ferramenta de avaliação formativa, focada na observação direta, procedimento durante um procedimento técnico em um cenário real. Mas ele pode ser utilizado também num simulado. Se caso você queira avaliar durante aquele período, não é um período de estágio, não é um período que a pessoa está passando por uma residência, ou até dentro de uma residência, você pode utilizar também um critério de simulado para ver se esses aprendizes ou avaliados, eles têm a base tanto teórica como também a técnica para aplicabilidade na prática em si. Então o avaliador utiliza uma ficha padronizada, né, com alguns critérios: técnica, asepsia, preparo, consentimento, comunicação, registro, entre outros, e utilizam uma escala ordinal comum. Existem outros locais, igual a UFA, né, a Faculdade de Uberlândia, né, a Universidade Federal de Uberlândia, como também outros locais utilizam uma escala diferente dessa, que é tipicamente com 6 a pontuação, só que os critérios que são avaliados na UFA, igual por exemplo, são 3, entendeu? Não observado, insatisfatório e satisfatório. Enquanto aqui é abaixo do esperado, 1 e 2, 3 limitriforme, 4 nível esperado, 5 e 6 acima do esperado. Então os principais benefícios é a questão de competências de prática psicomotoras em contexto real e simulado, proporciona feedback imediato e estruturado, favorecendo reflexão e correção de erros, e evidências indicam que melhora o desempenho ao longo do tempo. Mas isso aqui, nessas evidências, é como com mais avaliações e com mais avaliadores. Quando você tem um só avaliador, às vezes você pode criar daquele viés de aquilo que eu ensinei foi sequenciado, e aí não dá a oportunidade de uma outra pessoa da prática assistencial, ou talvez até um outro docente para observar. Então isso é válido. Tem uma revisão sistemática que fala que mostra efeitos positivos no nível de kickback, o 2, né? Kickback tem uma formação tecnicamente uma avaliação em critérios de formato de uma pirâmide. Primeiro tem a reação, a aprendizagem, comportamento e resultados, que é muito interessante. Então, o nível 2B seria ali dentro do aprendizado. Então, as pessoas que utilizam essa forma de avaliação com a base do ensino que foi aplicado durante aquele período, ele tem efeitos positivos conforme esses critérios, que podem ser melhorados constantemente. Tem algumas limitações, né? Contexto de uso e como avaliar, né? As barreiras principais é o estresse do avaliado sobre essa observação direta. O meu trabalho de TCC ele foi voltado sobre essa questão das expectativas. Dentro das expectativas, eu encontrei um autor que falava sobre essas questões de estresse quando sendo observado no contexto de estágio. E não só pensando em estágio, mas também no âmbito da residência, ninguém quer mostrar um desempenho abaixo do esperado, né, o limitriforme, né, lógico, sempre esperado ou acima do esperado, mas infelizmente tem aquela pressão em si, né, seja por qualquer contexto que ocorreu. Tem limitação de tempo disponível para observação, né, e avaliação completa. Por quê? Porque o limite ali é entre 10 e 15 minutos, e ainda você tem 5 minutos de feedback, é muito pouco dependendo do que foi observado. Além da carga adicional, né, de quem está avaliando, observar e preencher a ficha e fornecer feedback imediato. Interessante transformar essa ficha em si em um forms para facilitar na hora que você estiver ali com o aprendiz em si. A confiabilidade e validade, né, ela é bem implementada, né, quando os avaliadores são preparados e treinados adequadamente. Porque não adianta, né, eu colocar uma pessoa para avaliar no contexto que ela não conheça. Vamos supor que eu, por exemplo, eu sou um enfermeiro. Para avaliar um procedimento de odontologia, eu vou falar que está tudo certo dentro do que aconteça. A pessoa teve a formação todinha na odontologia. Eu tenho critérios dentro da odontologia que eu poderia avaliar, igual, por exemplo, higienização de mãos, aparamentação,
o preparo do campo, ou os instrumentos são um mais próximo que o outro, são critérios que dá para avaliar. É lógico que o procedimento em geral assim seria difícil, porque é uma especialidade ali em si, a não ser que eu tenha um conhecimento prévio. Mas é igual alguém for olhar o procedimento que nós fazemos, né? Desde a punção, sondagem ou qualquer outra coisa também. Então tem que ter um preparo bem do avaliador. Depende também do critério de clareza, padronização dos processos, né? Os DOPS têm essa dificuldade porque não tem um DOPS específico para cada área com um TOPS específico para cada área, entendeu? Eu mesmo, no programa de residência, eu fiz uma adaptação do DOPS para residência, utilizando a referência da UFO, daqueles 3 critérios, né, não observado, insatisfatório e satisfatório, mas a pontuação vai de 0 a 6 também, em 10 itens, conforme aquele tipo de procedimento que a pessoa estava executando. No final, eu mostro aí para vocês. Então, requer feedback também adequado, estruturado, para que a validade formativa seja alcançada. Crítica principal, né, a falta de padronização para cada tipo de procedimento. Se você for pegar o da UFO, eu não lembro se lá era para residente ou se era alunos de graduação. Então essa falta de padronização leva ao critério de dificuldade em si. A variação do contexto, né, de pontuação, por exemplo, para comparar para cada tipo de contexto também faz sentido. É lógico que você pode trabalhar mais comunicação, lógico que também eu vou falar mais para frente também de outros instrumentos que poderia ser mais condizente com esses tipos de procedimento, não com o procedimento em si, né, mas com a prática clínica, talvez uma avaliação imediata ali, de um caso em si. Então, assim, ele pode ser utilizado em comparação multicêntrica ou avaliação somativa, ou seja, o DOPS pode ser um elemento, um item em si de uma avaliação global que, somada, ela chega numa avaliação de tudo aquilo que o residente desenvolveu, do residente ou graduando desenvolveu entre 1, 2, 3, 6 meses, dependendo de como que for. Os objetivos, né, habilidades técnicas e não técnicas durante a execução real, né, do procedimento, incluindo segurança e comunicação, o passo a passo. Escolhe primeiro o procedimento, pode ser qualquer um, apropriado ao nível de formação e objetivo educacional. Vamos supor, você está ensinando daquele período lá sobre punção. Você não vai dar um procedimento diferente, entendeu? Você não vai dar lá uma aspiração, você não vai dar lá um preparo de uma medicação em si. Apesar que a punção está ali próximo, né, um do outro, mas você vai avaliar um contexto que você não ensinou, entendeu? Preparação do cenário, obtenção do consentimento, disponibilidade da ficha do DOPS para registro, seja ela física ou seja ela em forms, observação direta do procedimento do preparo, técnica séptica, manejo de complicações de comunicação, preenchimento na ficha com domínio, né, de habilidade técnica, conhecimento, segurança, comunicação e profissionalismo, em escala de 0 a 6. E o feedback e repetição, você tem que repetir, quanto mais você repete, mais você alcança e os seus avaliados também alcançam o objetivo final, né? Que é o que? É domínio daquela técnica e talvez até uma inovação daquela técnica em si. Quando às vezes você avalia daquela técnica e coloca até acima do esperado, você visualiza que ele pode talvez até ter superado, né? O aprendiz superando o mestre naquela condição. E é muito engrandecedor, né? Muito louvável essa parte. Fornecer um feedback imediato, né, iniciando pelo desempenho positivo e identificando as áreas que poderiam melhorar. Hoje em dia nós temos uma forma de falar que não destrói tanto, você constrói uma. Porque quando você vai para destruir, talvez a dificuldade do aprendiz, naquele estresse que foi falado sobre barreira ali, foi precedente disso. Então, assim, você coloca os pontos, você organizou muito bem ali, mas durante o procedimento você acabou contaminando uma das luvas. Quando você contaminar uma das luvas, você não tiver nenhuma outra disponível, o que você vai fazer? Então você já vai preparando também um ambiente que seja acolhedor, que seja também pensativo, entendeu? Relembre daquele procedimento, o que foi que faltou, entendeu? Talvez a pessoa ela não consegue perceber também que não faltou nada, ela conseguiu. Só que ela também não tem confiança nela. Então isso é uma coisa também bom de provocar em si, entendeu? Definir o foco claro, né, para o próximo procedimento e metas observáveis para o desenvolvimento. É interessante você repetir naquele tipo de procedimento para evoluir para outros tipos de procedimento em si. Você pode começar com, igual, por exemplo, pensando em curativo, né? Você começa com um curativo mais tranquilo, né, com sutura ali, um curativo
de primeira intenção, vai ser bem tranquilo, pode evoluir de segunda e terceira intenção posteriormente, depois uma lesão por pressão e assim posteriormente, com algo que seja mais de alta complexidade ao longo do período. Então, repetição de múltiplas observações curtas, né, e avaliadores diferentes para promover o ganho de competência. Às vezes aqueles, igual eu falei tinha gravado um vídeo aqui antes, falei, cara, o vício da leitura, quando você está lendo algo, seja seu artigo, seja o seu projeto em si, acaba nós não percebendo alguns detalhes. E também o vício da observação, ele também pode cair em contexto. Às vezes você está observando aqui daquela técnica, já está fazendo, já está conseguindo replicar daquela técnica de uma forma considerável. Uma outra pessoa para avaliar talvez consiga perceber algo que você não está conseguindo mais perceber. O objetivo final é consolidar essas habilidades por meio de observações sequenciais e feedback dirigido. Agora nós vamos falar sobre o Minisex, né, que é a avaliação clínica curta com feedback imediato. No final vou mostrar um quadro comparativo sobre o feedback, quando e outros critérios para a utilização de cada um. Né. A descrição, vantagem e evidências clínicas. Né, o Minisex é avaliado uma avaliação clínica de curta duração durante atendimentos reais, criadas pela American Board of Internal Medicine, né, que é a ABIM, para residência médica, mas eles têm sido aplicados também no contexto de graduação, pós-graduação, né, seja stricto sensu, ou lato sensu, e pode pensar no mestrado, dependendo do mestrado profissional, quando está no estágio de docência, acompanhando os alunos em si, sendo avaliado inicialmente, né, tem Kate que fala sobre essa perspectiva de competências em si, né? E uma das coisas que as competências nos levam à evolução é o hábito dessa supervisão. Quando nós conseguimos mostrar algo primeiro e a pessoa vem e tenta replicar, isso também pode servir como instrumento de avaliação. Ou seja, você consegue avaliar o aprendiz depois que você mostrou para ele como que se faz. Então ele consegue fazer posteriormente. No Minisex, no DOP, no PMX, dá para se fazer isso. Às vezes lá na formação houve uma falha, uma lacuna que não foi preenchida durante esse período e pode ser pensado nisso. Avaliação de múltipla dimensão, né, a anamnese, exame físico, comunicação, julgamento clínico, profissionalismo e organização e eficiência. O feedback é imediato ao avaliado, predominantemente formativo, com possibilidade do uso somativo dependendo da configuração. Você pode elencar com outros achados ali naquele meio, no ambiente em si, e pode colocar como somativo. Vantagens e evidências, né? Boa viabilidade de operação em ambulatório, internato e residência, e em aplicar-se em contexto real. Avalia competências clínicas integradas no atendimento real, aproximando-se da prática profissional. As evidências têm uma meta-análise, né, que apresentou, né, um desvio padrão ali com melhoria de desempenho. Isso é louvável, porque desempenho, na hora que você está avaliando ali, a pessoa consegue fazer uma anamnese melhor, consegue visualizar melhor o exame físico, observando, olhando para o paciente, tentando evidenciar ou verificar realmente algo que seja diferente, entendeu? Então, assim, e aí dá para se pensar também uma forma de trabalhar esse raciocínio clínico, esse julgamento clínico em si, manter também a questão de colocar, quando coloca o jaleco, né, nós falamos que nós nos tornamos profissionais, ou quando coloca o scrub, né, que no caso é o unissex, a pessoa ela começa a vestir mesmo a caracterização do critério profissional em si. Então é bom para a apresentabilidade do próprio avaliado em si. Avaliar o desempenho com o Minisex, né? As limitações da confiabilidade dependem muito dos encontros, né? Recomenda-se de 10 encontros avaliados para ter uma confiabilidade aceita. Às vezes nós fazemos uma só e julga como aquela ali a todas no geral. Heterogeneidade de casos, né? Às vezes não tem casos repetidos. Você pode ter uma clínica parecida, tipo um paciente de lesão medular e tem uma lesão alta, né? Acima de C6. E amanhã você tem outro acima de C6, só que ele não é uma lesão completa, enquanto o outro é uma lesão completa. Então, diversidade de casos também pode fazer essa diferença também, a não ser que a pessoa esteja internada ali durante aquele período, você pode avaliar ele no próximo. Então, por exemplo, você pode pegar
Vamos supor, durante aquela semana, você pode dividir 2 momentos naquela semana para avaliar como que a pessoa está utilizando, né, como que ela está fazendo esse desempenho dela, como que ela está sendo profissional, como que ela está tendo julgamento clínico, como que está sendo a anamnese. É lógico que fica repetitivo, dependendo como que for, quando é o mesmo paciente, mas as clínicas são diferentes. Isso daí pode ser uma limitação, como também pode ser uma forma, né, de avaliar o que fez de diferente, o que ele teve como julgamento diferente na avaliação, no exame físico ou na anamnese em si. Os avaliadores e cenários dificultam também a padronização. Em ensino de enfermagem, a demanda de adaptações, embora que haja evidência de aplicabilidade fora da medicina. Então, assim, as limitações podem estar focalizadas em alguns achados por meio de necessidade de fazer adaptações em contextos que não foram utilizados, né, o unissex em si. Então, assim, às vezes quer fazer um unissex numa clínica cirúrgica, e aí você vai falar, qual que é a diferença? Aí, na clínica cirúrgica, tecnicamente pode ter algum paciente ali com prejuízo uma reincidência, né? No caso, uma reincidência de vamos supor, fez uma artroplastia de quadril, vamos supor, e aí deu intercorrência, entendeu? Na cabeça do fêmur em si, no procedimento cirúrgico, aí teve presença de sinais flogísticos, qualquer outra coisa, e estava internado ali. E não tinha outro lugar no hospital, poderia ser avaliado naquele contexto também. Como aplicar o unissex? Né? O objetivo é avaliar o desempenho clínico durante o encontro real com o paciente, né, de 10 a 20 minutos, seleção do caso compatível com o nível do aprendiz. Então, se você pegar muito complexo, você não vai conseguir absorver ou utilizar aquilo que ele aprendeu ao longo da vida dele para a prática em si. Né? Nós falamos muito sobre anamnese, né, da Alba Lúcia, que é um livro muito bom, né? Vai ter essa forma de propedêutica que você utiliza ali. E aí vamos supor que o aprendiz ele fazia de uma forma bem sucinta, bem rápida, bem fácil, entendeu? Então a observação do atendimento é anamnese, exame físico, comunicação, organização, raciocínio clínico e profissionalismo, né, que ali tinha o julgamento, né, clínico. O preenchimento da ficha com domínios tradicionais, né, feedback estruturado, imediato, específico e construtivo. Recomenda para a validade o feedback estruturado, imediato, específico e construtivo, e múltiplas aplicações com diferentes casos, e vários avaliadores, né, para reduzir os viés e avaliar a evolução. É bom, eu já acompanhei no estágio, né, eu tenho visto vários professores em uma disciplina só, isso é muito legal, porque não fica tão pesado, também tem rodízio, né, não, eu vou pegar 4 aulas, você vai pegar mais outras 3, e fulano de tal vai pegar mais outras 3. E se fossem utilizar o PMEX, por exemplo, se fosse um cenário clínico, né, nossa, seria muito vantajoso, se preparados, claro. O PMEX, avaliação do profissionalismo clínico, né, aqui nós temos algumas características dele. O PMEX é uma avaliação do profissionalismo por observação direta, que utiliza até um elemento do DOPS em si, mas essa observação direta, ela pode ser utilizada além dos casos reais em si, você pode utilizar no contexto de simulação. Ele foi desenvolvido lá no Canadá, né, na McGill University em 2006. A versão comum contém 21 itens, com 4 domínios: relação médico-paciente, né, que você pode adaptar, né, habilidades reflexivas, gerenciamento do tempo e relação interprofissional. A escala de avaliação típica Likert, né, de 4 pontos, geralmente é acompanhada de um feedback formativo. As evidências métricas, né, desses achados, alguns países, né, mostraram a validade nele, na validade do construto e a confiabilidade. Né. Um estudo multicêntrico lá no Japão teve um coeficiente de relação de 0,78. Né. Um estudo de longa duração, análise fatorial e consistência interna de Crookberry, o alfa estava de 0,91 e a consistência para a residência pediátrica. E a mesma residência pediátrica teve também uma adaptação transcultural, né, para a versão brasileira, de 0,96 e consistência externa de 0,96, ou seja, algo que funciona na aplicabilidade de uma competência a ser desenvolvida ali naquela prática. No caso, ele foi uma residência de pediatria em si. Avaliar o profissionalismo com o PMEX, né, tem limitações, né, confiabilidade reduzidas em avaliações entre pares, o risco, né, de falhar
de falha, né, por preceptores, né, failure to fail, falha por preceptores em si, nesses pares que estão ali, subjetividade de alguns itens, né, que podem ser um pouco vagos, ali tem uma mensagem, né, tem tipo aqui vai mostrar uns exemplos de item ali embaixo ali, que aí você vai ver como que é interessante. A viabilidade, né, pode ser utilizada em ambientes reais e simulados, né, não existe extenso treinamento, embora a formação seja considerável, né, para garantir as avaliações consistentes. O objetivo é avaliar comportamento profissional observável, atitude, ética, comunicação, responsabilidade e colaboração, com foco em ações concretas. Os passo a passo, né, identificação do cenário, né, atendimentos, visitas, discussões de casos, simulações, interações multiprofissionais. Isso aqui é muito interessante, porque a observação direta, ela não inclui só o cenário clínico e nem simulação só, mas qualquer outra coisa, seja uma visita, seja uma discussão de caso, seja uma interação multiprofissional que pode ser em equipe, né, tá ali tendo um PTS, vamos supor, né, um projeto terapêutico simular ali, você pode utilizar naquela contextualização, qual que é o critério que você pode estar observando ali, né, diretamente ali. Observação estruturada do comportamento, né, e registro padronizado, preenchimento com a escala de Likert, né, e opção de não observado para os itens não observados, feedback com exemplos concretos e estímulo de autorreflexão, aplicações repetidas, múltiplos avaliadores para maior robustez, e aqui alguns exemplos, né, do avaliado. Respeito à privacidade e confidencialidade dos pacientes durante atendimento e discussões de clínica. Isso é um item que tem lá. Demonstra empatia nas interações, comunica-se com clareza e sensibilidade. Reconhece as limitações pessoais e aceita críticas e busca orientações quando necessário. Trabalha bem em equipe, colabora com os outros profissionais e mantém responsabilidade nas tarefas. Esses são alguns itens que tem. Eu, por exemplo, não quero observar nenhum outro. Se foca nesses 4 aí, vamos supor, eles podem ser desenvolvidos na prática profissional. E quanto deles que seriam benéfico para a prática assistencial em geral, né? Então, algumas comparações, né, os instrumentos, né, DOP, Minisex e PMEX que foram falados aqui. Eu vou mostrar um que eu utilizei na residência e como que eu utilizei, que poderia ter sido utilizado de outra forma, da forma correta, no caso, que eu utilizei de uma forma a dar um feedback no final do mês, não imediato em si. E aí, eu tirei o estresse, mas o residente não lembrava daquilo que foi executado, entendeu? Então isso se perde também se eu for tentar fazer uma variação, dependendo de como for. Então o instrumento DOPS, né, ele avalia a habilidades técnicas e procedimento, quanto que eu utilizei durante um procedimento real. Pode ser utilizado também numa simulação, pode ser utilizado, se caso você queira ver a técnica em si, né. É lógico que tem a dificuldade de comunicação quando é um simulador, né. Tem essas diferenças em si, né. Observação direta e passo a passo, né? Duração 5 a 15 minutos e o feedback é imediato e obrigatório. Por isso que eu falei nesse sentido aí. Eu utilizei o DOPS, né, o instrumento em si, eu adaptei ele, mas eu falei no imediato porque nem o residente lembrava que ele tinha feito daquilo. O Minisex, desempenho clínico geral, né, anamnese, exame e decisão. Quando? Durante o atendimento clínico, observação direta, duração de 10 a 20 minutos e o feedback também é imediato, porém ele é estruturado. Você cria uma estrutura conforme os tópicos em si e elenca também como que você vai utilizar. O PMEX, ele avalia o profissionalismo e o comportamento. O cenário é clínico ou simulação, mas você pode utilizar também em discussão de caso, você pode utilizar em visitas em geral. Vitor, eu vou fazer uma visita no serviço de atenção domiciliar, você pode utilizar o PMEX. Observação direta ou indireta. A não direta é interessante porque assim, o PMEX você vai, não significa que você vai ouvir o outro, porque você tem que ter essa observação direta em si. Mas você pode não estar presente naquele lugar, mas observando o desempenho da pessoa ali, ou do avaliado aqui, ali. Você está lá a pessoa está fazendo o procedimento, você está observando ele fazer o procedimento, está escutando aquilo que a pessoa está fazendo o procedimento e como que ele está interagindo ali naquele meio, né? Com o paciente, com a pessoa que está auxiliando, como que está interagindo naquele meio. Duração de 5 a 15, imediato e reflexivo. O feedback.
Então, algumas referências, né? E agora eu vou mostrar o DOPS que eu adaptei da UFO, né? Da Universidade Federal de Uberlândia. Aqui uma observação, eu utilizei para residência em si, né? Eu coloquei residente, avaliador, paciente e diagnóstico, né? No caso aqui eu utilizei, eu poderia utilizar só a sigla, né? Porque às vezes o residente nem lembra. E a questão da confidencialidade, né? O sigilo em si. Se eu cobro algo que tô no roteiro aqui também cobrando, pega mal, né? Então, como é algo que é no critério formativo, como que eu posso entregar para outro meio, né? Então, assim, observação direta, né? O residente, o avaliador. O residente vai lá, eu coloco o nome dele, o avaliador, o nome dele. Paciente diagnóstico, você pode colocar as iniciais e a clínica, né? Cenário ambulatório, internação e reabilitação. Isso aqui é uma reabilitação intensiva, né? Neurofuncional. Número de procedimentos prévios. Se você acompanhou, você cita aqui. Se você não acompanhou, você tem uma expectativa conforme ele. Quantas vezes você fez aquele procedimento? Não, primeira vez que eu fiz, então você coloca uma. Complexidade, alta, média complexidade, baixa complexidade. Então, assim, você pode também nivelar o critério. E aqui tem os critérios não observados, satisfatórios e satisfatórios. Diferente daquele que foram apresentados lá do DOPS, né, que é comum, que foram utilizados em residências médicas. Os itens a ser avaliados, eu coloquei até 10. Conceito, né, aqui tem conhecimento prévio, né, o residente demonstra a compreensão das indicações anatômicas e até. Aqui é notório como que você vai marcando. Você marcou consentimento informado, obtém o consentimento, posso realizar o procedimento, você aguarda um pouquinho, que eu vou ali pegar o material, isso tem um consentimento também. Preparação, né, do pré-procedimento. No caso, demonstra pega os itens, faz uma organização ali, os materiais de uma forma correta, separa bem no espaço qual ele está ali, talvez é um espaço pequeno, talvez não tenha uma mesa, talvez não tenha nenhuma. Como que faz para facilitar na hora que vai fazer o procedimento em si, né? Habilidades técnicas, técnicas de asepsia, ajuda auxiliar, solicita, não solicita, conduta pós-procedimento, né? Ele elabora algum plano ali, tem habilidade de comunicação, né? Que explica com clareza, sensibilidade e efetividade. Aqui você pode elencar até no desfecho, né? Vamos supor, até na hora que o paciente sai, ou na hora que termina ali, ele fez algum plano de cuidado para esse paciente, passou algumas orientações para ele fazer ali na casa dele. Habilidade de comunicação, você vai observando todos os itens, né? Logo em sequência. Que por mais que você tenha o consentimento informado, as habilidades não foram bem desenvolvidas. Eu vou fazer o procedimento. Ele sabe sobre o procedimento, mas não sabe para que serve aquele procedimento. Tem uma clareza, tem que se explicar, dói. Eu posso colocar um pouco mais de lidocaína, quando é uma sondagem, às vezes que ela demora, ou um anti-alívio. Vamos observar esse tipo. Tem algum lugar que você tem como preferência na hora que vai fazer uma função em si? Então você vai tendo daquela grau de sensibilidade também entendendo pelo lado do paciente. Eu tenho uma fístula arteriovenosa de um lado, eu fiz uma mastectomia do outro lado, o que eu posso fazer de diferença, né? O profissionalismo e considerações do paciente, né? Ele demonstra que tem autonomia, né? Dá essa autonomia para o paciente, atua com honestidade. Habilidades para realização, né? Aí eu coloco o tempo, geralmente aqui até 15 minutos, né? Duração do feedback 5 minutos. Às vezes ultrapassa isso aqui não é colocar nível de papel, mas às vezes ultrapassa. E aí tem uns feedbacks de estratégia, né? Precisão de estratégia. Você pode até entregar para o seu avaliado ali uma via para ele. Se for informe, isso é melhor ainda. E aí você entrega mostrando para ele sempre pegar daquilo lá e ser como incentivo durante os procedimentos. E é interessante, né? Se fosse aplicado o avaliador, como que seria também, né? Essa é a pergunta que eu faço para vocês e deixo aí. Se vocês quiserem deixar aí também nos comentários, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vi que também não tem, né? Falando sobre DOPS, sobre PIMEX, sobre minissex em geral, assim, né? Fui jogar na internet, eu quero procurar como que tem essa aplicabilidade em si. Mas eu vi que não tem. Eu falei um pouco dos passo a passo, mas seria interessante mostrar na prática clínica, né? E eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, semana abençoada.